Clint Eastwood tem 95 anos. A maioria dos atores da sua idade já está aposentada há muito tempo, mas em 2024 ele lançou um novo filme. Em 2025, está filmando outro. Os executivos de Hollywood sussurram sobre o que o motiva a continuar. Então, a verdadeira história veio à tona. Uma filha cuja existência ele desconhecia entrou em seu escritório em 1989. Ela havia sido escondida por 35 anos. Testes de DNA em 2018 confirmaram a verdade. Esse não era seu único segredo. Há coisas sobre seus últimos anos que irão te chocar. Esta não é a história de Clint Eastwood. Você sabia que Clint Eastwood nasceu em 31 de maio de 1930, em São Francisco, bem na época em que a Grande Depressão assolava os Estados Unidos? Seu pai tentava se manter estável como vendedor de títulos, mas o trabalho sempre acabava. Então, a família se mudava constantemente de Hayward para San José, depois para Sacramento e, sempre que surgia uma vaga, mudava de casa para outro lugar. Clint era apenas uma criança, mas vivia arrumando e desarrumando malas, trocando de escola com tanta frequência que nada parecia permanente. Mesmo assim, algo dentro dele se fortaleceu silenciosamente. Aos 10 anos, ele já havia morado em pelo menos 6 cidades. Coisas simples eram raras, mas aqueles anos o ensinaram a se adaptar sem se quebrar, a sobreviver com o que tinha e a seguir em frente mesmo quando nada parecia estável. Aos 6 anos, a vida o atingiu com mais força do que qualquer mudança jamais poderia. Em 1936, ele contraiu pneumonia e dermatite ao mesmo tempo. Naquela época, a dermatite era mortal. Podia tirar o fôlego em minutos. Clint passou semanas preso em um pulmão de aço enquanto máquinas respiravam por ele. Os médicos não esperavam que ele se recuperasse, nem mesmo que tivesse uma vida normal. Mas ele continuou lutando. Lentamente, ele se recuperou. E, em vez de permanecer fraco, tornou-se um garoto alto e forte. Mais tarde, ele disse que sobreviver a algo assim lhe deu um tipo diferente de força. E isso se enraizou profundamente nele, moldando sua maneira de encarar o medo, a pressão e os desafios. Quando a família se estabeleceu em Piedmont, em 1940, ele entrou no ensino fundamental segundo, mas a escola nunca lhe pareceu um lar. Ele tinha dificuldades nas aulas. As outras crianças o provocavam por ser quieto e magro. Eventualmente, ele se transferiu para a Oakland Tech, na esperança de algo melhor. Mas, em 1949, uma pequena discussão com um professor sobre uma prova extraviada se transformou em algo maior. Clint saiu da escola e nunca mais voltou. Aquele momento o lançou ao mundo sem diploma e sem um plano. E ele sabia que precisava construir algo por conta própria, porque ninguém mais faria isso por ele. Aos 17 anos, tentou entrar para o exército, mas um acidente durante o treinamento o dispensou antes do previsto. Então, ele vagou por qualquer emprego que encontrasse. Ele cortou lenha como lenhador no Oregon, trabalhou na colheita de feno na Califórnia, economizou cada centavo até finalmente juntar $300 americanos em 1951. Para ele, era uma fortuna, o suficiente para comprar seu primeiro carro, um Ford Tudor de 1949. Trocou a relação do diferencial traseiro por uma de 3,73 e o transformou em um carro de arrancada. Aquele carro se tornou seu orgulho e uma lembrança de que ele era capaz de construir coisas do zero. Os fins de semana eram dedicados a corridas, conserto de motores e aprendizado sobre o funcionamento das máquinas. Tornou-se uma paixão para a vida toda. Então veio o alistamento para a Guerra da Coreia em 1951. Devido ao seu passado na área da saúde, ele permaneceu nos Estados Unidos, em Fort Ord, como instrutor de natação. Certo dia, pegou carona de volta de Seattle em um bombardeiro AD-1 da Marinha. O avião ficou sem combustível perto de Point Reyes e caiu no Pacífico. Clint e o piloto escaparam dos destroços e nadaram 3 quilômetros em meio às ondas geladas até chegarem à costa. Ele perdeu os sapatos no caminho e sentiu pedras rasgando seus pés, mas continuou nadando. Aquela noite ficou marcada em sua memória para sempre. Anos depois, quando dirigiu Sully, as pessoas sentiram essa mesma energia de sobrevivência no filme porque ele havia vivido algo muito parecido. Sua vida mudou novamente em 1954, quando a Universal Studios realizou um jantar para olheiros de talentos. Clint cantou uma música de Guys and Dolls e William Schifrin gostou de algo nele. Ele conseguiu um contrato por $75 americanos por semana. Era mal o suficiente para sobreviver em Los Angeles. Ele fez figuração sem créditos, como a de um marinheiro em A Vingança da Criatura. Em 1955, Sam Fallas, Sam Fama, longos dias de trabalho, salário baixo.
Alguns executivos achavam que ele não tinha brilho. Chegou a ser chamado de preguiçoso. Em 1956, foi demitido. Em vez de desistir, fez aulas noturnas e trabalhou como salva-vidas em Fort Ord, para pagar as contas enquanto buscava uma oportunidade. Essa oportunidade finalmente chegou com Raul Hadid em 1958. Clint interpretou Rowdy Yates, o segundo nome nos créditos, não o protagonista. O ator principal, Eric Fleming, não gostou da conexão que o público tinha com Clint. A tensão aumentou. Clint fumava 3 maços de cigarro por dia para lidar com o estresse e logo desenvolveu úlceras tão graves que precisou de tratamento hospitalar. Quase desistiu de atuar, mas persistiu. Com o tempo, o público passou a enxergar nele algo rústico e honesto, e sua popularidade começou a crescer. Sua vida pessoal era igualmente conturbada. Ele se casou com Maggie Johnson em 1959, após um encontro às cegas, mas seus relacionamentos já eram complicados naquela época. Poucas pessoas sabiam que ele havia tido uma filha chamada Lori em 1954 com a dublê Roxanne Tunis. Lori foi adotada e só foi reconhecida publicamente em 2018. Enquanto isso, Clint ganhava $1.000 americanos por episódio de Rawhide em 1962. Parecia um bom dinheiro, mas ele precisava de mais para se sentir seguro. Então, ele trabalhou como modelo para anúncios da Kellogg's e investiu seus ganhos em imóveis. Uma de suas jogadas mais inteligentes foi comprar uma casa em Hollywood Hills por $27 mil americanos. O valor futuro do imóvel disparou, dando-lhe uma segurança financeira. Tudo mudou em 1964. Um filme chamado Por um Punhado de Dólares foi filmado na Espanha com um orçamento minúsculo de $200 mil. Ninguém esperava muito. Clint ganhou apenas $15 mil americanos pelo filme inteiro. Então, o filme explodiu no mundo todo e arrecadou $14,5 milhões americanos. Seu personagem, o Homem com Nome, conquistou o público instantaneamente. Ele praticava o olhar semicerrado em frente ao espelho para acalmar os nervos, e o gesto se tornou icônico. Quando o filme chegou aos cinemas americanos em 1967, as pessoas perceberam que algo novo estava acontecendo nos faroestes. O filme seguinte, lançado em 1965 com um orçamento um pouco maior, de $600 mil estadunidenses, foi um sucesso. Clint improvisou um assobio para seu papel de caçador de recompensas, que mais tarde foi dublado. O filme arrecadou $15 milhões americanos. Durante as filmagens, ele e Sergio Leone entraram em conflito por causa do controle da produção. Clint abandonou o projeto e se recusou a retornar sem um adicional de $50 mil americanos, além de seu salário inicial de $50 mil americanos. As inúmeras repetições de Leona enlouqueceram a todos, mas o filme se tornou mais um clássico. O bom, o mal e o feio vieram em seguida. Em 1966, Blonde enterrou americanos 200 mil em ouro na tela. Nos bastidores, a equipe acidentalmente explodiu as 3 câmeras durante a primeira tentativa da cena da explosão da ponte. A trilogia arrecadou mais de $50 milhões americanos no total. Clint se cansou dos contratos fracos negociados por sua agente. Ele a demitiu e assumiu o controle da situação. Logo garantiu um contrato de $1 milhão americanos para os futuros filmes da Leone Films. As filmagens no deserto de Almaria significavam um calor de 43 graus Celsius e visitas ao hospital por exaustão. Mesmo assim, ele perseverou. Aquele deserto espanhol escaldante também guardava outra faceta de seu caos pessoal. Surgiram rumores de um caso que ele teria tido com a dublê de Eli Wallach durante as filmagens. Histórias como essa reforçaram sua imagem rebelde e o transformaram em um dos homens mais comentados de Hollywood. Com a trilogia concluída, Clint usou $15 mil americanos de suas economias para fundar a Malpazzo Productions em 1967. As pessoas achavam que os faroestes italianos eram um mau caminho para a carreira. Então, ele batizou sua empresa com o nome dessa ideia. Seu primeiro projeto como diretor, Play Misty for Me, em 1971, mostrou a todos que ele era mais do que um ator. Ele chegou a recusar um papel em Amargo Pesadelo para ter certeza de que poderia dirigir o filme do jeito que queria. Essa decisão definiu o rumo do resto de sua carreira. Em 1968, ele não era apenas uma estrela, era um símbolo sexual. Hang 'em High lhe rendeu $400 mil americanos e sua primeira experiência dirigindo cenas de segunda unidade.
Ele também negociou uma participação nos lucros líquidos do filme, mostrando sua perspicácia nos negócios. O sucesso do filme provou que ele não precisava de Leon para estrelar um faroeste. Ele podia brilhar sozinho. A ascensão de Clint Eastwood no início dos anos 70 foi como alguém forçando uma porta pesada e se recusando a deixá-la fechar. Tudo começou com Dirty Harry em 1971, um filme que explodiu nos cinemas com uma força inesperada. Custou apenas 4 milhões de dólares para ser feito e arrecadou 36 milhões. Mas a história por trás do filme foi ainda mais impactante do que a bilheteria. Eastwood pronunciou a famosa frase, "Você se sente com sorte?", de uma forma tão precisa e natural que pareceu improvisada na hora. O perigo no set também era real. Ele carregava um revólver Magnum 44 carregado para dar mais autenticidade ao filme. E um dia a arma disparou tão perto de um membro da equipe que as pessoas congelaram onde estavam. A tensão pairava no ar mesmo quando as câmeras paravam de filmar. Don Siegel e Eastwood discutiram sobre mudanças no roteiro. Eastwood chegou a reescrever o final para que Harry não morresse, algo que estava previsto na versão original. Ele também fez suas próprias cenas de ação, chegando a pular em um ônibus escolar sequestrado sem dublê. A cada risco, a cada discussão, a cada noite em claro, o filme se tornou mais do que um sucesso. Transformou-se em um fenômeno cultural que o seguiu por toda parte. Logo depois, ele voltou a dirigir para o filme High Plains Drifter, em 1973. As filmagens duraram apenas 11 semanas, mas o trabalho foi intenso. O filme custou 3,7 milhões de dólares e arrecadou 15,7 milhões. Eastwood queria que a história tivesse um ar assombroso, quase como uma memória que se recusa a desaparecer. Ele disse que a inspiração veio de momentos após sobreviver a um acidente de avião, e que essa sensação impregnou cada fotograma. Para construir o mundo que desejava, ele ordenou a construção de uma cidade inteira perto do Lago Mono. Os operários usaram mais de 45 mil metros de madeira e terminaram tudo em apenas 18 dias. Tudo era real. Cada parede e telhado podia ser filmado por dentro e por fora. Depois das filmagens, ele mesmo dublou as vozes de todos os habitantes da cidade, algo que quase nenhum diretor de Hollywood jamais tentou. O filme foi concluído antes do prazo e com um orçamento inferior ao previsto, mas seu tom sombrio dividiu opiniões. Mesmo assim, mostrou até onde ele iria para controlar sua visão. Em 1976, a pressão sobre ele só havia aumentado. O fora da lei Josie Wales surgiu com poder, caos e problemas entrelaçados. O filme custou 3,5 milhões de dólares e arrecadou 10 vezes esse valor. Eastwood improvisou a cena da cusparada de tabaco que se tornou o toque de humor do filme. Ainda assim, as filmagens foram caóticas. Ele demitiu o diretor Philip Kaufman após 10 dias. Correram rumores de que Kaufman não gostava da relação de Eastwood com Sandra Locke e discussões se intensificaram. A demissão resultou em uma multa de 60 mil dólares americanos do Sindicato dos Diretores. A produção foi completamente interrompida quando o chefe de equipe Dan George abandonou o projeto após ver como uma cena de caça ao búfalo estava sendo conduzida. Ao mesmo tempo, Eastwood enfrentava problemas com a Receita Federal desde 1975. Malpaso devia 4 milhões de dólares americanos em impostos e teve que vender bens como seu iate para se manter à tona. Aqueles anos deixaram claro que o sucesso em Hollywood podia ser tão devastador quanto brilhante. As coisas ficaram ainda mais estranhas e sombrias com Any Which Way You Can, em 1980. O filme arrecadou 70 milhões de dólares e parecia uma comédia divertida na tela. Nos bastidores, a verdade era terrível. Clyde, o orangotango que se tornou um dos favoritos do público, era espancado por seu treinador, Boone Narr. Testemunhas disseram que ele usava uma bengala e até mesmo um cabo de machado. O último espancamento de Clyde causou-lhe uma hemorragia cerebral e ele morreu antes do término das filmagens. O estúdio o substituiu discretamente para que o filme pudesse continuar. Mais tarde, Eastwood disse que se dedicar a essas comédias foi um erro. A tragédia revelou o quão pouca proteção os animais tinham nos sets de filmagem na época, e a história de Clyde ainda comove as pessoas. Então veio a parte de sua vida que poucos esperavam. Em 1986, Clint Eastwood se candidatou a prefeito de Carmel by the Sea e venceu com 70% dos votos. Por 2 anos, ele tentou remodelar a pequena cidade, proibiu os carrinhos de sorvete nas ruas para preservar a tranquilidade da cidade.
Mas quando aprovou um drive-thru do McDonald's, as pessoas se revoltaram. Quase 500 moradores formaram um grupo para se opor aos seus planos de desenvolvimento. A situação se acirrou ainda mais quando seu arquiteto protocolou um pedido de licença para um projeto poucas horas antes da entrada em vigor de uma moratória de construção. Dizia-se que ele tinha informações privilegiadas e estava abusando de sua influência. Após inúmeras disputas e escândalos relacionados ao zoneamento, ele renunciou ao cargo em 1988. Mais tarde, admitiu que nunca quis que Carmel se transformasse em uma cidade grande e descontrolada, mas seu período no cargo deixou uma mistura de charme e caos que ainda é lembrada. Em 1992, tudo mudou com os imperdoáveis. Essa era a história que ele carregava há anos. Ele pagou $350 mil americanos pelo roteiro em 1976 e esperou até se sentir velho o suficiente para interpretar o papel. Quando o filme finalmente foi lançado, custou $31 milhões americanos e arrecadou $159 milhões americanos somente nos Estados Unidos. Ganhou 4 Oscars em 1993, incluindo melhor filme e melhor diretor para Eastwood e melhor ator coadjuvante para Gene Hackman. Hackman moldou seu vilão a partir de foras da lei reais do Velho Oeste. A longa espera, a paciência, o amadurecimento para o papel deram ao filme um peso que as pessoas podiam sentir. Tornou-se um dos maiores faroestes já feitos, mas os holofotes nem sempre brilharam a seu favor. Em 1989, o caso de Eastwood com Frances Pfizer resultou no nascimento de sua filha em 1993. Nessa época, ele se separou de Sandra Lockhart, com quem estava há anos. Locke o processou por $1,5 milhão em pensão alimentícia. O caso revelou detalhes dolorosos. Descobriu-se que Eastwood havia feito uma vasectomia em segredo enquanto aconselhava Locke a interromper as gravidezes. Ela disse que o término destruiu sua carreira. O julgamento público expôs partes de sua vida privada que nenhum dos dois jamais esperou que as pessoas soubessem. Então veio Firefox. Em 1982, um thriller da Guerra Fria que custou $21 milhões e arrecadou 45 milhões no mundo todo. A história acompanhava um piloto americano infiltrado na União Soviética. Eastwood chegou a aprender russo foneticamente para suas falas. Durante as filmagens, um helicóptero usado em uma sequência aérea caiu, abalando toda a equipe. Problemas com os efeitos especiais prejudicaram a bilheteria do filme, mas ele ainda ofereceu algo diferente em sua longa lista de papéis, misturando a tensão de um filme de espionagem com ideias futuristas. Um ano depois, em 1983, Impacto Fulminante chegou aos cinemas. Este foi o filme que deu ao mundo a frase "Vá em frente, faça o meu dia". Eastwood disse que se inspirou em um confronto policial real que presenciou. Após o lançamento, a venda de produtos com a frase aumentou 300%. O público a repetia em todos os lugares. Os roteiristas Charles B. Pierce e John Milius foram os idealizadores, mas a frase se tornou parte da identidade de Clint Eastwood e uma das citações mais icônicas de Hollywood. Meados da década de 2000 trouxeram outro momento digno de Oscar. Menina de Ouro, de 2004, tornou-se um de seus filmes mais pessoais. Custou $30 milhões e arrecadou mais de 100 milhões em todo o mundo. Eastwood dirigiu, produziu e estrelou o filme ao lado de Hilary Swank. O final chocou muita gente. Os estúdios queriam algo mais leve, algo mais feliz, mas Eastwood recusou. Ele acreditava que o final original continha a essência da história. O peso emocional do filme ecoou o caso real da boxeadora Laysa Feather Gray, cuja lesão levantou questões difíceis sobre dor e dignidade. O filme provocou um debate global sobre suicídio assistido e os riscos que os atletas enfrentam. Antes disso, em 1988, ela fez Bird, um projeto de paixão impulsionado pelo jazz. Custou $9 milhões e arrecadou o mesmo valor, resultando em um fracasso financeiro. Mesmo assim, Eastwood mergulhou na história de Charlie Parker. Ele viajou, fez perguntas e até conversou com lendas como Miles Davis. A música foi gravada ao vivo, sem truques de estúdio. Eastwood tocava piano na adolescência e o jazz era algo muito importante para ele. Apesar do fracasso de bilheteria de Bird, o filme lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor diretor. O fracasso financeiro assustou os estúdios, mas ele manteve vivo seu amor pelo jazz, chegando a ser dono de um clube de jazz em Carmel. Mais tarde, em 1996, os problemas o atingiram de perto.
Uma ponte desabou em sua propriedade, Mission Ranch, e a casa de um morador deslizou para dentro de um riacho. As investigações apontaram falhas na engenharia e o proprietário da casa entrou com um processo pedindo $1 milhão. Eastwood admitiu publicamente que havia confiado nos empreiteiros errados. Ele resolveu o caso discretamente. Era raro vê-lo nessa posição, enfrentando críticas e assumindo a culpa. O incidente levou a cidade a endurecer as normas para pontes em bairros ricos. Então veio Gran Torino, em 2008. Eastwood arcou com os $33 milhões do próprio bolso. O filme acabou arrecadando $148 milhões. Ao final dos créditos, ele cantou em um falsete suave, algo que insistiu em fazer para dar autenticidade à história. O filme surgiu de experiências que ele teve com famílias de imigrantes chineses em Sacramento. Alguns grupos criticaram o filme por estereótipos, enquanto outros o elogiaram por abrir um diálogo sobre a vida de imigrantes. Mas o cuidado que ele dedicou à atuação, à direção e à composição da música mostrou o quanto ele se importava com o projeto. Em 2009, veio Invictus, filmado na África do Sul com um orçamento de $50 milhões. O filme teve Morgan Freeman como protagonista, interpretando Nelson Mandela. Eastwood estudou imagens reais da Copa do Mundo de Rugby de 1995 para ajudar Freeman a reproduzir a voz e a presença de Mandela. Muitos elogiaram o filme por sua precisão e emoção. Alguns críticos disseram que ele suavizou parte da complexidade de Mandela. Mesmo assim, o acesso a locações reais e ex-jogadores de rugby fez com que a história parecesse realista e verídica. Em 1995, sua reputação atingiu um novo patamar quando ele ganhou o prêmio de melhor diretor por Os Imperdoáveis, tornando-se o primeiro diretor ocidental a ganhar desde 1931. Seu discurso durou apenas alguns instantes. Ele se aproximou do microfone e disse que tentou pensar em algo para dizer, mas não conseguiu. As pessoas riram baixinho. Era exatamente o que sabiam sobre ele. Um homem trabalhador que falava pouco e deixava seu trabalho falar por si. Então veio Sully. Em 2016, o filme contava a história do pouso de emergência do capitão Chesley Sullenberger no rio Hudson. Em janeiro de 2009, todas as 155 pessoas a bordo sobreviveram. E Eastwood queria honrar esse milagre com precisão. Ele filmou o longa inteiro em 40 dias e gastou $125 milhões para dar vida à história. O filme arrecadou $240 milhões nas bilheterias e chocou o público com o realismo de tudo. Eastwood usou 2 Airbus. Há 320 aposentados como cenários. Um deles foi arrastado para o Lago Falls, nos estúdios da Universal, e colocado em um guindaste de 350 toneladas para simular o pouso. Ele chegou a sentar em um simulador de voo da Airbus para entender o que Sully sentiu naqueles segundos antes do impacto. Sua própria experiência como piloto e sobrevivente de um acidente aéreo moldou sua abordagem. Durante as cenas de resgate, o verdadeiro capitão da balsa que ajudou no acidente de 2009 interpretou a si mesmo. Os atores reagiram sem roteiro para capturar o caos. As críticas foram mistas, mas o público respeitou a autenticidade e a qualidade de cada momento, que parecia genuína. Mas Eastwood nem sempre ficou atrás das câmeras. Em 2012, ele subiu ao palco na Convenção Nacional Republicana e discursou por 12 minutos imprevisíveis para uma cadeira vazia que representava o presidente Obama. Mais de 22 milhões de pessoas o assistiram falar, fazer piadas, pausar e divagar sobre pensamentos que pareciam meio improvisados e meio frustrados. Ele chamou Obama de completamente louco e insistiu que não ia se calar. As críticas vieram rapidamente. Muitos disseram que isso prejudicou a imagem apolítica que ele havia cultivado por décadas. Mais tarde, Eastwood afirmou que tudo foi improvisado porque ele queria manter a autenticidade. Ele sabia que isso irritou muita gente da esquerda, mas não recuou. Disse que só queria falar em nome das pessoas do centro. Aos 89 anos, ele voltou a dirigir com A Mula, a história de Leo Sharp, um traficante de drogas de 90 anos do cartel de Sinaloa. O que mais chocou as pessoas foi a resistência de Eastwood. Ele realizou suas próprias cenas de ação. Dirigiu a 130 km/h em cenas de perseguição. O filme arrecadou $152 milhões com um orçamento de $50 milhões. E o público elogiou sua representação do envelhecimento, do arrependimento e da redenção. Ele passou meses estudando a vida de Leo Sharp, embora muitos detalhes estivessem faltando. Assim, ele misturou a verdade com a invenção dramática.
E de alguma forma, enquanto atuava, dirigia e editava. Ele fez tudo parecer realista. Isso lembrou Hollywood de que, mesmo aos 89 anos, ele não estava diminuindo o ritmo. 2 anos depois, em 2024, ele lançou Juror 2. O filme estreou no AFI Fest em 27 de outubro, sendo seu 40º trabalho como diretor. Ele tinha 94 anos. O filme era estrelado por Nicholas Hall, Toni Collette e J.K. Simmons, mas Eastwood não se apoiou no brilho das celebridades. Ele escalou principalmente atores menos conhecidos para manter a tensão do tribunal afiada e realista. Ele mesmo editou a versão final em seu estúdio caseiro. Na estreia, a sala estava lotada, mas Eastwood não estava presente. O elenco liderou uma homenagem e todo o local ecoou com um grito caloroso. "Nós te amamos, Clint." A Warner Brothers manteve o lançamento limitado, com menos de 50 cinemas, o que levantou questionamentos sobre a estratégia. Ainda assim, os críticos elogiaram o peso moral do filme e a clareza da narrativa de Eastwood. Mesmo aos 94 anos, ele entregou algo poderoso. As pessoas comentam sobre a rapidez com que ele trabalha. Ele sempre se orgulhou de sua eficiência. Seus filmes geralmente são finalizados em menos de 30 dias e raramente precisam de mais de 2 tomadas. Ele ensaia bem, filma rapidamente e nunca deixa uma cena se perder em excesso de reflexão. Normalmente, ele fica com um custo cerca de 20% menor que o orçamento. Essa abordagem influenciou cineastas como Christopher Nolan, que disse que Eastwood o ensinou a usar técnicas sem fírulas e a confiar na prática da produção cinematográfica. Num mundo onde os diretores disputam equipes enormes e orçamentos gigantescos, Eastwood manteve as coisas discretas, simples e eficazes. E os atores o adoram por isso. Mas por trás das câmeras e dos prêmios, também havia segredos. Um dos maiores veio à tona com sua filha, Laurie Murray. Ela nasceu em 1954, fruto de seu caso com a dançarina Roxanne Tunis. Laurie foi criada por Molly, amiga de Roxanne, porque Roxanne a deu para a adoção. Clint nunca soube. Laurie cresceu sem ter ideia de que Eastwood era seu pai. No final da década de 1980, ela começou a buscar suas raízes. E em março de 1989, entrou no escritório de Eastwood carregando fotos, cartas e uma certidão de nascimento. A verdade era difícil de engolir. Testes de DNA em 2018 confirmaram que ela era sua filha. Eles se reconciliaram publicamente e Hollywood ficou chocada. Laurie, então, processou sua mãe por esconder sua identidade e exigiu um pedido público de desculpas. A história revelou o distanciamento e a complexidade da vida privada de Eastwood. Outro capítulo doloroso veio de seu relacionamento com Sandra Locke nas décadas de 1970 e 1980. Ela afirmou que ele a pressionou a fazer 2 abortos porque não queria filhos para atrapalhar a vida do casal. Ela explicou em seu processo de 1989 que ele a pressionou a usar métodos contraceptivos naturais, que falharam 2 vezes. Quando engravidou novamente, ele disse que ela deveria interromper a gravidez. Ela também revelou que fez uma laqueadura tubária porque ele não queria ter filhos com ela. O processo que ela moveu, avaliado em $70 milhões, descrevia como Eastwood trocou as fechaduras da casa deles e guardou os pertences dela em um depósito enquanto ela estava filmando. Isso chocou a indústria e expôs um lado mais frio dele que muitos nunca tinham visto. Anos depois, seu casamento com Dana Ruiz chegou ao fim. Eles se casaram em 1996. E a filha deles, Morgan, nasceu no mesmo ano. Em 2014, o casamento acabou. Dana entrou com um pedido de divórcio, solicitando a guarda física da filha de 16 anos e pensão alimentícia. Eles viveram separados por anos, e rumores de que Eastwood se envolvia com outras mulheres aumentaram a tensão. O acordo pré-nupcial complicou o processo, e Eastwood resistiu aos pedidos de pensão alimentícia dela. O casamento de 18 anos terminou oficialmente em dezembro de 2014. O caso revelou como seu mundo pessoal às vezes desmoronava sob o peso da fama e do segredo. Mas Eastwood não foi moldado apenas por conflitos. Em 1986, ele comprou o Mission Ranch em Carmel por $4,5 milhões americanos. O terreno de 22 acres estava prestes a se tornar um condomínio. Em vez disso, ele o restaurou com esmero, recriando molduras, ferragens e o charme peculiar do século XIX originais. Ele até supervisionou cenas com ovelhas feridas para manter a atmosfera autêntica.
Agora, o rancho funciona como uma pousada com 30 quartos e gera cerca de 5 milhões de dólares americanos por ano. Ele negociou com 17 proprietários anteriores para salvá-lo. Transformou uma propriedade decadente em um tesouro da comunidade. Sua empresa, a Malpaso Productions, cresceu com a mesma ousadia. Fundada em 1967, produziu mais de 40 filmes e arrecadou mais de 2 bilhões de dólares americanos em bilheteria. Em 1990, ele processou a Warner Brothers em 60 milhões de dólares, alegando que a empresa lhe devia uma parte dos lucros de vários filmes. O caso foi resolvido por meio de um acordo, mas Eastwood saiu com maior controle criativo. O primeiro filme de Malpaso, Hang High, de 1968, marcou o início de um dos estúdios independentes de maior sucesso em Hollywood. Seu amor pelo jazz também moldou sua vida. Em 1990, ele lançou o Mission Ranch Jazz Festival. Estrelas como Rosemary Clooney se apresentaram lá, e seu filho, Kyle, frequentemente subia ao palco. Em 2024, ele recebeu o prêmio de liderança cultural do Mission Ranch Jazz Festival. Ele compôs trilhas sonoras para filmes como Mystic River em 2003 e recebeu indicações ao Grammy. A música era mais do que um hobby. Era uma parte tranquila de sua vida que o mantinha com os pés no chão. Depois veio a filantropia. Após um incidente assustador na UTI neonatal de sua família, ele fundou a PREACE, uma organização sem fins lucrativos que doou 10 milhões de dólares para pesquisas sobre o câncer. Ele também doou discretamente 100 mil dólares para a construção de uma escola em uma comunidade carente. Ele nunca divulgou essas ações em entrevistas. As pessoas o descobriram mais tarde e perceberam que ele havia ajudado mais do que imaginavam. Sua vida na aviação também foi marcada por uma mistura de emoção e perigo. Ele pilotou um helicóptero Bell 47 da década de 1960 durante as turnês promocionais do Firefox. Em 1991, uma neblina o obrigou a pousar em Metairie e o susto o transformou. Tornou-se cauteloso. Em 1997, doou 340 acres em Carmel Valley, avaliados em 6 milhões de dólares americanos, para o Big Sur Trust. A terra permanece intocada, preservada para as futuras gerações. Aos 95 anos, ele se opôs à obsessão de Hollywood por remakes. Em uma entrevista concedida a um jornal austríaco em junho de 2025, disse: "Vivemos em uma era de remakes e franquias, e se os cineastas não conseguem fazer algo novo, deveriam ficar em casa." Metade dos filmes de maior bilheteria em 2024 eram sequências de franquias. Seu novo filme, ainda sem título, entrou em pré-produção com possibilidade de lançamento no final de 2025. Ele insistiu que tinha mais experiência do que nunca e disse que alguns diretores perdem o brilho com a idade, mas ele não. Os prêmios falam por si. Eastwood ganhou 8 Oscars por 7 filmes. Os Imperdoáveis, de 1992, levou os prêmios de melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante e melhor montagem. Recebeu 9 indicações e revitalizou o gênero western numa época em que ele quase havia desaparecido. Por 2 décadas, apenas 3 filmes de faroeste haviam sido indicados a melhor filme. O filme de Eastwood mudou isso. Mais tarde, Menina de Ouro, em 2004, lhe rendeu outro Oscar de melhor diretor e melhor filme. O filme ultrapassou a marca de 100 milhões de dólares americanos nas bilheterias americanas. Ao longo de sua carreira, 6 de seus filmes receberam indicações a melhor filme. Em suas memórias de 2010, ele escreveu que quanto menos seguro um homem é, mais ele dirige. Essa frase revelou como ele se sentia em relação à confiança e ao controle. Sua evolução de ator de faroestes italianos, a cineasta vencedor do Oscar, mostrou que sua força foi construída lentamente ao longo de 6 décadas, por meio de mais de 30 filmes. Seu estilo minimalista, sua confiança nos atores e sua serena certeza o colocaram em um patamar que poucos alcançaram. As pessoas também falam sobre sua idade e como ele a desafia. Apenas 5% dos diretores de Hollywood com mais de 80 anos ainda fazem grandes filmes. E aqui está ele, aos 95, seguindo em frente com um novo projeto. Ele desafia o preconceito etário simplesmente por continuar. Em um perfil de 2025, alguém escreveu que a recusa de Eastwood em se aposentar prova que a experiência pode superar a juventude na arte, e sua vida comprova exatamente isso. Ele avança com mãos firmes, instintos aguçados e a convicção de que vale a pena lutar pela arte de contar histórias. Não importa a idade.